Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Introdução ao livro dos Provérbios. Por uma ficção literária, o livro dos Provérbios é atribuído a Salomão. Menciona com efeito o primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 29 a 34, que Salomão produziu numerosíssimos provérbios de sabedoria. Na realidade, o livro dos Provérbios é uma coleção composta de 8 partes. A primeira é formada por 6 exortações entrecortadas de evocações poéticas nas quais a sabedoria personificada entra em cena e pronuncia os seus discursos. 2. A grande coleção salomônica de provérbios que tratam dos vários estados da vida. 3 e 4. Duas pequenas coleções atribuídas aos sábios. 5. Provérbios salomônicos recolhidos pela gente do rei Ezequias. 6. Um fragmento atribuído a Agur, filha de Jaque, autor aliás desconhecido. 7. Uma coleção de conselhos de uma rainha-mãe ao seu filho. 8. Enfim, um poema acróstico de acordo com as letras do alfabeto e que faz o elogio da mulher forte. Entre as sentenças contidas neste livro, grande número é de origem popular, como os rifões. Importante fragmento, capítulo 10, 22 e capítulo 25 a 29, é atribuído a Salomão sem que se possa decidir com exatidão qual seja a parte que esse rei possa ter tido na sua redação. Os provérbios atribuídos aos sábios, aliás desconhecidos, devem ter sido compostos antes do exílio, embora os capítulos 30 e 31 pareçam posteriores a eles. A primeira parte, capítulos de 1 a 18, é considerada atualmente como uma composição feita depois do exílio. Ignora-se a data da constituição definitiva desse livro sob a sua forma atual. Apenas devemos supor que ela tenha sido feita depois que apareceu o Eclesiástico, no começo do segundo século a.C., pois esse livro é aí mencionado. Acham-se no livro dos Provérbios numerosas passagens nas quais se pode descobrir frisante parentesco com textos anteriores egípcios e orientais. Não sabemos em que medida o autor inspirado se utilizou de predecessores estrangeiros, mas é certo que também os hebreus sofreram a influência dessas grandes civilizações. Dizendo influência, não entendemos uma dependência completa. A moral dos provérbios, fundada na crença e na revelação de um único Deus, mostra-se superior a todos os produtos pagãos da mesma espécie. Ressalta no livro dos provérbios um conceito puríssimo de Deus, de um Deus insondável, justo, benevolente, misericordioso e criador. Do ponto de vista moral, a humanidade é dividida em duas categorias, os sábios e incipientes. Por sábios, deve-se entender todo aquele que é inteligente, bem avisado, virtuoso e íntegro. Entre os incipientes devem ser enumerados os maus, os mentirosos, os negadores, os ladrões, os malfeitores, os perjuros. O autor insiste particularmente nas virtudes da caridade, da justiça, da prudência, da moderação e da discrição. Por outro lado, ele investe contra os vícios da embriaguez, da gula, da luxúria e da preguiça. De modo especial, acentua a piedade filial e a educação das crianças.
Igualmente se pode reconstituir um verdadeiro código de direitos régio e de equidade judicial, reunindo-se os fragmentos dispersos que tratam destas questões. Em todo o livro se manifesta viva a fé numa retribuição, recompensa ou castigo. Mas não existe ainda a ideia de uma vida eterna. A região dos mortos aparece sempre, como também em Jó e nos Salmos, como um lugar de tristeza no qual as sombras se detêm num estado mais de morte do que de vida. A moral, tal como a lemos nesse livro, poderá parecer a uma consideração superficial muito primitiva. De fato, os autores dos provérbios limitaram seus interesses a normas de caráter prático. Entretanto, os sábios israelitas sabiam proclamar que a verdadeira sabedoria ultrapassava infinitamente a simples virtude da prudência. Assim é que aí se nos depara a célebre máxima: o temor do Senhor é o começo da sabedoria. 7, 9 e 10. Essa sabedoria só pode provir de Deus mesmo. 8:22. É ela que nos faz compreender algo de justiça e dos juízes de Deus. 2:5-9. Como é ela também que produz a verdadeira humildade. 15:33. No livro dos Provérbios, urge saber-se espigar. Haverá sempre alguma espiga a ajuntar-se. Entretanto, devemos separar cuidadosamente um feixe do outro, assim como as 6 exortações do sábio ao seu filho, capítulos 1 e 20, as curiosas máximas numéricas do capítulo 30 e o poema sobre a mulher forte do capítulo 31.